eu sou a Aline Ribeiro, psicóloga, e hoje eu venho conversar com vocês a respeito de pandemia e solidão, tá? Há um ano atrás, nós estávamos aí, seja, iniciando, foi anunciado, né, que um cenário mundial, estávamos todos aí, seja numa pandemia, numa epidemia, né, com relação ao coronavírus, Covid-19. Na primeira semana, ok, né, vou arrumar as gavetas, né, que mais que o pessoal falava, vou aproveitar para tirar férias, o autocuidado vou colocar em dia, né, e aí fez um mês. Um mês o pessoal já estava, né, o comércio, eu lembro aqui na minha cidade, já estava aí de uma certa forma pronunciando, né, se posicionando com relação, né, à queda das vendas, lojas, né, de uma certa forma afetadas, assim como festas, né, maquiagens, salões de beleza, academia, enfim. 3 meses, né, as pessoas já partiram aí de um ponto de que não era tão legal, né, que emendasse o carnaval até dezembro. Já estava pesando, já estava meio que ruim e muito difícil. E assim foi, né, gente? Foram acontecendo os agravantes ao longo do tempo. A Organização Mundial da Saúde, né, publicou dados, né, estatísticos com relação aos agravantes que foram, né, os transtornos psicológicos, né, psiquiátricos aí com relação à ansiedade, depressão, índice também, né, uma outra coisa que aumentou foi o índice de violência doméstica, né, porque aí com a quarentena as pessoas, muitas foram trabalhar em home office, né, muitas depois aí que seja desse corte, né, com relação à interrupção do benefício do governo, algumas foram demitidas, né, então assim, foram, sem contar, né, gente, que nós estamos falando apenas da nossa vida aqui de fora, enquanto cidadãos, enquanto pessoas participativas aí que seja, né? Mas não dentro de uma situação, por exemplo, dos acometidos pela doença, né? Então, assim, a vida, né? Vamos colocar assim, a vida em risco, né? A nossa maior ameaça no meio disso tudo, penso eu, será a morte, né? As mortes que foram aí de uma certa forma, né? Dessas vidas que foram ceifadas por esta causa, né? E aí vem tudo, né, gente? A expectativa da vacina, abre comércio, fecha comércio, escola paralisa, né? Crianças vão fazer aula online, mãe e pai em casa com a criança, né? E o aumento, né, das redes sociais, né? De passar o tempo aí que seja com relação as mídias, né, as telas. Então, assim, foi uma situação que trouxe, né, um envolto, uma série de problemas, de situações, de comprometimentos, de desdobramentos. Né? Então, assim, onda vermelha, onda roxa, normaliza, fecha tudo. Então, assim, né, uma inconstância aí que seja com relação a esse período. Isso foi para contextualizar, né, a situação, a nossa situação com relação à pandemia. E aí, como que eu gostaria de trazer solidão nessa conversa aqui com vocês, né, nesse vídeo? A solidão, né, ela se potencializou, vamos colocar assim, né,
em detrimento ao isolamento. A partir do momento, né, que se instaura o isolamento social, a distância, né, as pessoas, de uma certa forma, como nós somos, né, seres sociáveis, como nós temos essa necessidade do convívio, do contato com o outro, né, nós crescemos, Moreno tem essa fala, né, na psicodinâmica, nós nascemos na relação, nós nos construímos na relação, nós nos machucamos nas relações e nos curamos nas relações também. Então, como nós somos seres relacionais, né, como nós somos seres em movimento, esse corte, essa interrupção, né, do outro faz com que esse momento fique mais difícil de ser suportado. Né? Também tem aquela frase de que com um amigo fica mais fácil, porque realmente, né, não se pode abraçar, mas é necessário acolher. Com relação a essa questão das mídias e telas, a gente pode levar em consideração de que isso já era um problema anteriormente, né? A gente pode colocar aí como marco, né? O Orkut, o MSN, né? Que era aquele chat. Podemos colocar aí também, né? Depois, posteriormente, o Facebook. Né? A Apple também teve uma grande inovação com relação, né, das chegadas aí, que seja dos iPhones, então teve toda uma mudança com relação a esse cenário digital. Isso potencializa, né, porque a gente separa fisicamente a forma de conectar ao outro, né, então seria por uma ligação, por uma chamada de vídeo, né? Seria então aí que seja, né, pelas mídias sociais, mas isso traz, né, e trouxe um outro problema. Não estou falando que as redes sociais, né, são a principal fonte, é o principal fator responsável aí que seja pela interação, né, pela má interação ou pela falta de interação aí que seja nesse convívio pessoal e presencial. Mas isso potencializa, uma vez que nós estamos, né, cada vez mais desinvestidos desse contato físico com o outro, né? Uma vez que nós estamos cada vez mais empobrecidos, né, nessa arte de se relacionar, né, dessas relações interpessoais. Hoje em dia a gente pensa que tudo é desgaste, né? A gente evita conversas difíceis, a gente evita conflitos, né? Porque de uma certa forma a gente não está disposto a resolver, né? Se antigamente tinha aquela noção, aquele conceito de pertencimento, né? Aquele espírito de cooperação, hoje, de uma certa forma, talvez isso não seja um valor característico aí que seja, né, dessa individualidade que nós estamos vivendo, né, no cenário aí que seja atual. E aí, né, cabe ressaltar que nós, enquanto relações, né, a gente transcende, a gente vai além do que esse corpo, né? Ou seja, as nossas relações, elas são subjetivas. As nossas relações, elas têm um significado, né? Dentro de nós, enquanto sentimento, enquanto pensamento, enquanto lembrança, enquanto afeto, né? Só que, de uma certa forma, como eu disse para vocês, essa relação ela fica né,
encontra-se aí como dificultador essa barreira, essa barra, né, de que eu preciso do outro para ser e para existir, né, e para que esse ciclo de uma certa forma se movimente, né? Nós somos individual, mas nós somos coletivo. Não tem como, por exemplo, a gente viver socialmente 100% individual, né? Isso não é possível, isso não é possibilidade, né? Mas a partir do momento que eu penso com relação a essa questão, né, de que a ausência do outro me causa desespero, ou a falta do outro faz com que ele se esqueça de mim, né? Aí nós temos aí que seja um problema individual, né? Um problema aí vamos colocar um problema meu, mas nesse sentido de me garantir, né? Enquanto uma pessoa amada, uma pessoa reconhecida, uma pessoa que tem as suas necessidades, né? Enfim. Por quê? Porque nós existimos, né, a partir da consciência que o outro tem da minha existência, né? Então, com relação a essa questão da solidão, né, de ser, né, nós já nascemos só, né? A solidão, ela é estrutural a todo ser humano. Não é só a ausência do outro. Eu posso estar com o outro e ainda assim me sentir só, né? E aí, né, se eu entro nessa parte, eu vou me delongar muito. Então, como o vídeo já está em 12 minutos, não vou estender muito mais, tá? Com relação aí que seja a essas questões. Mas então, né, o que eu gostaria de deixar para vocês é que a solidão, né, ela é algo estrutural à existência humana, né, e que muitas das vezes nós precisamos de criar recursos e condições para lidar, porque a solidão vai causar desespero, a solidão vai causar angústia, a solidão causa medo, né, a solidão pode trazer ansiedade, que é o que nós estamos vendo, né, aí que seja atualmente, né, as pessoas de uma certa forma evitam as relações, né? Mas de uma certa forma querem, vamos colocar assim, querem essa presença, querem aí que seja esse vínculo. Como que a gente tem um vínculo se a gente não se dispõe, se a gente não investe, né, nisso? Às vezes a gente fala, eu não quero me haver com as necessidades do outro. Mas aí se a gente para pensar que tudo é troca, né? E partindo de um ponto que eu tenho sim um compromisso social e afetivo com as pessoas que eu me relaciono, eu posso não cumprir com todas as necessidades do outro. Eu posso não me haver com todas as necessidades do outro. Mas se eu quero me relacionar, eu preciso enfrentar, sim, né, algumas condições, colocando aí que seja na balança, para que eu consiga, né, construir aí que seja esse vínculo de afeto, de acolhimento, né? Porque o que seria de nós, né? O que seria de nós sem o outro? Se a gente para pensar, né? Aonde você estaria hoje? Né? Eu sempre falo que a psicologia é relação. Se a gente não se relaciona com alguém, a gente está se relacionando com alguma coisa, né? Então, assim, tudo é relação. Aonde eu estou inserida,
né? Perceba, às vezes você, se estiver assim, passando pela rua, você escuta, né? Aí seja as pessoas conversando, estão falando de algo ou de alguém, né? De alguma coisa. Nas reuniões aí que seja familiares, nas suas conversas com os amigos, né? Então, assim, se a gente para pensar, a gente muitas das vezes quer o resultado, mas a gente acaba negligenciando, né? Aí que seja o processo. A gente acaba negligenciando o processo, a gente acaba não querendo ter que pagar, vamos colocar assim, um preço ou ter que se haver com as consequências e obrigações, né? Que essa amizade ou que esse contato, que esse convívio, né? Que esse convívio social me demanda e me exige. E aí, então, qual seria uma saída, né, possível? Uma saída possível, né, seria o investimento com relação às habilidades sociais, né, desenvolvendo aí a inteligência emocional, né, para lidar também com a resolução de conflitos. Porque se vem um conflito e eu corto vínculo, né, vai chegar um ponto que eu vou ficar ilhado, não vou resolver nada, né? Vou criar aí que seja, vou ter uma vida mal resolvida, vou criar inúmeras pendências e vou acabar sozinho, né? Então, assim, a solidão em maior ou menos grau, o nível, todo ser humano sente em algum dado momento, né? Talvez essa negação, essa impossibilidade, né, de pensar que o outro tem para comigo é o que nos permite sentir, né, esse sentimento de estar só, de ser só, né? Então, como eu disse para vocês, né, as saídas seriam investir nas relações, né? Investir aí que seja em você mesmo, né? Nesse cuidado. O tempo que você passa, por exemplo, nas redes sociais, você está cultivando alguma coisa, mas você também não está perdendo. Então é colocar na balança, né? O que adianta, por exemplo, a gente ligar a câmera aqui, conversar com uma pessoa que está no Japão e a mãe, o pai tá lá, tipo, no quarto, na sala, né? Descontextualizados, desatualizados, vamos colocar assim, sem estarem movimentando as redes sociais, né? Então, eu acredito que a gente sempre começa do pouco, a gente sempre começa do nosso redor e a gente sempre começa a partir de nós mesmos. Não adianta a gente querer mudar o mundo sem olhar pra gente, né? Porque senão a gente vai estar sendo hipócrita, porque senão a gente vai estar sendo, né, insensato. Não tem como a gente mudar o mundo pelo outro. Tomar uma decisão já é tão difícil, né? A gente mesmo tomar a coragem de uma decisão já é tão difícil. Imagina, né? A gente querer, a gente desejar pelo outro. Quem somos nós, né? Qual seria aí a possibilidade disso, né? Então, é esse o assunto, né, que eu gostaria de trazer e de conversar aí um pouquinho com vocês. Posto vídeos semanalmente, né? Atualmente eu tenho postado quarta e sábado no horário das 9 horas da manhã. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, tem diversos conteúdos bacanas aqui para você, né? E para os seus amigos e para uma pessoa que precisa e pode se beneficiar disso, né? Estou indo e lembre-se, precisamos cuidar da mente e tchau, tchau. Até uma próxima.